Muito bem, senhoras e senhores, vamos então ao painel Agronegócio, Cenários e Perspectivas para o Agronegócio no Mundo Geopolítico Instável. Eu convido o moderador, deste painel, Antônio Melo Alvarenga, que é presidente da Sociedade Nacional de Agricultura, SNA. Vamos recebê-lo, por favor. Convido o professor Marcos Yankee, professor sênior e coordenador do Centro Insper Agro Global. Convido também João José Prieto Flávio, coordenador do ramo agro da Organização das Cooperativas do Brasil, OCB. Marcos Eric Thieme, diretor de Relações com Investidores e ESG da Caramuru Alimentos S.A. Felipe Spaniol, coordenador de Inteligência Comercial e Defesa de Interesses da Confederação da Agricultura e Pecuária, CNA. Com a palavra, Antônio Melo Alvarenga. Alô, boa tarde a todos. Voltamos aqui para os painéis do ENAEX, agora com o maior exportador, o setor que mais exporta no Brasil, responsável por mais da metade das exportações brasileiras. É o agro, como todos sabem. O agro está exportando, está lucrando e está se modernizando. Tecnologia é tudo. Há 40, 50 anos atrás, o Brasil importava alimentos. Agora, o Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, maior exportador de soja, de café, de suco de laranja, está ficando um dos maiores do milho também, do algodão. Ou seja, cada ano que passa, o Brasil vai ganhando cada vez mais posições no mercado internacional de exportação. Então, eu vou passar a palavra aqui para os especialistas, para não atrapalhar o tempo deles, e eles é que conhecem esse setor melhor que ninguém. Então, Marcos Yankee, vocês sabem, ele é responsável lá no INSPER por um centro de estudos internacionais, não é isso? Estudos internacionais. E ele é um dos maiores, morou na Ásia, é um dos maiores especialistas em exportação, no mercado internacional de produtos agrícolas, principalmente dos países asiáticos e do Oriente Médio. Então, Marcos, está com a palavra. Muito obrigado, Antônio. Bom dia a todos. Espero que todos estejam me ouvindo, quem está lá no fundo. É um prazer imenso para mim voltar ao ENAEX, depois de alguns anos, que o próprio ENAEX parou, mas eu fiquei, antes da pandemia, 5 anos na Ásia, acompanhando 12 países na Ásia, que são o nosso destino hoje. Hoje a Ásia representa 66% do que o Brasil exporta, só a China é 35%. A Europa, que já foi muito grande, hoje é 17%. Então, hoje os nossos mercados estão na Ásia, eu tive a chance de viver lá e também, anteriormente, alguns anos na Europa e nos Estados Unidos, sempre acompanhando essa questão que eu chamo de agro global. Eu acho que o agro é o setor mais globalizado da economia brasileira, mais internacionalizado, é metade das exportações nesse momento, e também representa em torno de 24% do PIB, quando a gente olha o agronegócio como um todo. Quando a gente olha só a agropecuária, aí é 8% do PIB. Então, eu já queria começar com esse recado, que eu acho que a gente tem que sempre ter na cabeça. Agro é indústria e serviços também. Apesar de, historicamente, a gente separar como primário, secundário e terciário, mas a verdade é que a agricultura moderna tem uma enorme indústria de insumos para ela poder existir. A tecnologia que está embarcada num simples grão de soja não é trivial. Tem poucos países no mundo que exportam soja, por exemplo.
ou que exportam carne bovina, ou que exportam algodão, né? E nós estamos entre eles e entre os melhores e com muita tecnologia que vem das indústrias de insumos. Depois tem toda a agroindústria de processamento de bebidas, alimentos, fibras, bioenergia. E depois tem muitos serviços que permitem que hoje 66% da exportação vá para a Ásia, atravessando às vezes 2.000 quilômetros, como acontece com a soja do Mato Grosso, né? Então, eu acho que a gente não deve olhar o agro como se fosse uma coisa e a indústria fosse outra, né? O agro é indústria. E um ponto muito importante, não tem nada de errado em exportar commodity, certo? Às vezes eu vejo as pessoas dizendo, produtos primários, produtos atrasados, produtos de baixo valor, né? Hoje somos o terceiro do mundo na exportação de commodities agropecuárias e agroindustriais, e vamos ultrapassar o segundo, que é os Estados Unidos, em breve, né? O Antônio acabou de falar, já passamos em soja há algum tempo, em carne bovina, em frango, agora passamos em milho, né? E vamos passar também em algodão. Quem sabe até o trigo um dia, né, Antônio? Quando a gente fizer o trigo tropical, que já está acontecendo aí, né? Então a gente tem essa vocação, e o mundo precisa disso, né? Nós somos hoje o terceiro maior exportador, o quarto maior produtor do mundo, atrás da China, da Índia e dos Estados Unidos, né? E somos possivelmente um dos maiores em produtividade, porque você não chega lá se você não for produtivo. E a produtividade do agronegócio brasileiro, nas últimas 3 décadas, ela cresceu muito. Porque a gente faz 2 safras por ano, integração lavoura-pecuária, plantio direto, variedades tropicais, e aí eu posso passar 2 horas aqui falando das coisas que explicam a nossa competitividade, né? O Brasil, ele tem uma característica única no mundo de poder aumentar a produtividade verticalmente, quer dizer, em termos de ganhos de eficiência, e horizontalmente, porque nós estamos expandindo a agricultura hoje na direção dos pastos, né? A gente tem 80 milhões de hectares agrícolas no país e 160 milhões de hectares de pasto. Estamos aumentando 1,5 a 2 milhões de hectares por ano naquilo que a gente chama de integração lavoura-pecuária, mas que na prática é muito mais do que lavoura e pecuária, porque é lavoura, pecuária, florestas plantadas, bioenergia, né, e alimentos, né? Então a gente está conseguindo fazer sistemas integrados, que são muito eficientes, que são de economia circular, né? Por exemplo, hoje você está usando resíduos de cana, bagaço de cana, né, para fazer etanol de 2ª geração, né? Ou para fazer eletricidade. Estamos usando vinhaça e torta de filtro que sobra da produção de etanol para fazer biometano, né? É uma série de fronteiras aí, hidrogênio, eletrificação de carros, que a gente tem um potencial enorme, né? Então, acho que esse setor ele tem que ser visto nessa esfera de um setor que se globalizou, que está presente em 200 países, que é líder em produtividade, que é o 3º maior na exportação, o 4º maior na produção, e que cresce verticalmente e horizontalmente por meio de sistemas integrados, né? E o mais interessante, os últimos 3 anos foram anos de enorme crescimento, né? Nós tínhamos exportado 100 bilhões de dólares em 2020, exportamos 120 bilhões de dólares nesse setor em 2021, 160 bilhões de dólares em 2022, quer dizer, os 3 anos de pandemia e guerra foram anos de uma expansão de 60% na exportação do agro. E isso, obviamente, tem a ver com toda a história que eu já contei, mas tem a ver com o quê? Com a demanda, certo? Essa demanda criada pela pandemia, pela guerra, pelos problemas climáticos em diversos países, a exemplo do que aconteceu com a Argentina nos últimos 2 anos, né? A Argentina hoje é metade do Mato Grosso, gente. O Mato Grosso, o estado do Mato Grosso é 2 vezes a Argentina. Quem que imaginaria um negócio desse? A Pampa Úmida, né, que todos conhecem desde sempre, hoje é menor do que o Mato Grosso, né? Então, a gente tem aí uma grande história de expansão, principalmente depois da pandemia, e principalmente quando o mundo busca segurança alimentar,
segurança energética e segurança climática. E nesses 3 níveis de segurança, nós somos players, temos que ser players, estamos condenados a ser players globais. Né? Já somos em segurança alimentar, temos que ser na área climática, temos que fazer a lição de casa, né? Que é eliminar o desmatamento ilegal no país. Né? Não vai ter conferência no Pará se não mostrarmos resultado nisso. Aliás, não tem conversa com o resto do mundo se a gente não tratar desse problema. Há uns anos atrás, podia jogar para debaixo do tapete, porque esse problema é muito antigo. Né? Inclusive, esse não é só um problema ambiental, é um problema fundiário. Né? Falta de demarcação, até hoje, títulos de terra, a questão indígena volta à tona, a questão do lado sem terra volta. A gente está o tempo todo discutindo uma questão fundiária nesse país, que já devia estar pacificada depois de 500 anos, mas não está. Né? E aí tem esse problema da ilegalidade. E a ilegalidade do desmatamento tem que ser eliminada. Se a gente fizer isso, o resto do agro é só história boa. Você fazer 3 safras por ano, né, Marcos? Você fazer integração lavoura-pecuária, né? Você fazer plantio direto, você fazer bioenergia, como a gente faz hoje, matriz energética limpa, são histórias positivas. Anteontem aprovamos o mercado de carbono. Finalmente vamos conectar o Brasil ao mundo. Porque o carbono só vai existir como crédito se tiver mercado. É assim na soja, é assim no petróleo, tem que ser assim no carbono. Se a gente não tem um mercado conectado ao mundo, não vai funcionar nunca. Uma grande notícia. Claro que tem um monte de problema, né? O próprio agro não se sentiu confortável, tem que ver o que vai vir na implementação, porque todo mundo já está aqui no Brasil. Implementação de qualquer lei é um terror, né? Parece uma coisa, depois vem outra, né? Não é isso, Denise? Então, assim, eu acho que é um grande passo que foi dado nesse processo do mercado de carbono. Eu estava falando de segurança climática e segurança energética. A gente tem uma matriz limpa, a gente é o contrário do mundo. O mundo é 85% fóssil. Nós somos 50% fóssil. Por quê? Porque a gente há muito tempo tem a água, as hidrelétricas, a biomassa, a eólica e a solar, mais recentemente, que hoje praticamente dominam a matriz. Né? E na bioenergia, na biomassa, o potencial é extraordinário. Né? Por quê? Porque ele não é só o que nós já fizemos aqui com o nosso carro flex, com o nosso etanol, mas é o que a gente pode fazer nisso que se chama hoje de transição energética global, que é o maior problema climático da humanidade. É energia e transportes. E a gente tem que levar a nossa jabuticaba para fora, na forma de cana, ou de milho, ou de outros produtos, entendeu? Então a gente tem, eu acho, nessa área, um enorme potencial, e esse potencial ficou muito claro para nós e para o mundo, depois da pandemia, da guerra, dos problemas climáticos que estão piorando no mundo, da inflação global, que ninguém via, né? E agora entra uma última variável, que eu não queria deixar de comentar umas palavras aqui, chamada geopolítica. Né? E com a Vera, hoje a gente falava também da geoeconomia, né? Que na verdade é a mesma coisa, mas cada uma olha mais para as empresas, a outra olha mais para a política geral. Mas a verdade é que a gente tem hoje esse mundo que deixou de ser globalizado, né? Eu acho que o auge da globalização foi nos anos 90, até começo dos anos 2000, com a entrada da China lá no OMC, com a reemergência do Oriente, com as regras multilaterais ainda funcionando, meio mal, mas funcionando. De lá para cá a gente volta para uma nova Guerra Fria, né? Com 2 polos claríssimos, né? Esses 2 polos aparecem claramente na questão comercial, já no governo Trump, enfrentando a China, e agora na aliança Pequim-Moscou de um lado, OTAN do outro, né? E aí começam a surgir umas outras formações que são bichos meio estranhos, né? O BRICS, por exemplo, que era um negócio, agora vai ser outra coisa,
na verdade, uma aliança em torno da China. Na verdade, o BRICS é uma construção chinesa, né, de aliados econômicos e políticos, né, assim como a OTAN ressurgiu e assim como tem vários outros grupos. E eu não vou entrar nesse detalhe de relações internacionais, mas a verdade é que é um mundo que você tem que escolher os amigos e os inimigos, que você tem relações preferenciais. Você tem, por exemplo, no agro, comércio administrado, né? Aquele sonho do livre comércio, vamos derrubar as barreiras, todo mundo vai ser uma coisa só, a globalização, o mundo é plano, né? Não era isso em alguns livros, ou o fim da história lá do Fukuyama, né? A história não acabou, a história voltou para o passado, né? A geopolítica, o que é a geopolítica? É a influência da geografia sobre a política consideradas as perspectivas históricas, né? A perspectiva histórica da Rússia sobre a Ucrânia é diferente daquela da Ucrânia sobre ela mesma, né? Então, essas coisas voltaram à tona, né? E nesse mundo de comércio administrado, de neoprotecionismo, né? Eu até comentava com algumas pessoas hoje, que eu tive em Nova York recentemente, na semana lá do clima, e só vi gente entusiasmada com os subsídios americanos para energia e transportes, né? O IRA, o Inflation Reduction Act dos Estados Unidos, ou seja, um programa de redução de inflação, na verdade, são 740 bilhões de dólares de subsídios para empresas se instalarem nos Estados Unidos e fazerem energia made in USA, para levar cadeias de valor inteiras para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos está perdendo a guerra energética para a China, já faz um bom tempo, né? E nesse processo eles querem fazer o que lá atrás a gente chamava de substituição de importações, né? E construir cadeias inteiras dentro lá dos Estados Unidos, inclusive em bioenergia, né? Então, assim, o mundo está mostrando exatamente essa questão geopolítica, quer dizer, a guerra pela transição energética que a China está ganhando leva os Estados Unidos e a Europa a construírem políticas altamente protecionistas e altamente discriminatórias, onde o carbono nos Estados Unidos vai valer muito mais do que o carbono no Brasil. O carbono é um só, né? Mas né, alguns são mais iguais que outros, ou são melhores que os outros, porque o que eles vão pagar para mitigar carbono lá vai ser 10 vezes o que a gente paga aqui. E isso está acontecendo aqui, na nossa frente, né? Eu sei que o vice-presidente, ministro da Indústria, vai vir daqui a pouco para falar sobre o Brasil, a indústria brasileira na transição energética, que é, né, no mundo de baixo carbono, mas, infelizmente, nós estamos vendo, sim, um protecionismo climático, né? Um novo chapéu aí, que está mais forte do que nunca, né? Sob a égide de salvar o planeta, alguns vão dar muito subsídio num lugar e vão deslocar indústrias inteiras. É isso que está acontecendo, né? Então, o agro, nesse contexto, tem que saber navegar em mares turbulentos, porque ele é global, ele é internacional. Então, a gente tem que enfrentar essa realidade, né? Tem que enfrentar a equidistância necessária em relação à China, em relação aos Estados Unidos, né? E acho que esse é um dos temas mais interessantes hoje para a gente conversar e discutir, né? Já tomei muito tempo aqui, mas como o tema desse painel é justamente comércio, indústria, agroindústria, no contexto da geopolítica, me parece que a geopolítica é um dos grandes elementos que vai afetar o nosso futuro daqui para frente e que a gente precisa e deve tratar. E eu vou voltar lá para o começo que eu falei, vamos sempre lembrar que o agro não é um segmento isolado da economia. O agro é indústria. O agro é serviços, o agro é exportação, né? É comércio, né? E tudo que a gente faz no agro não é por causa só da terra e dos fazendeiros, mas é toda uma tecnologia industrial, de alta intensidade de inovação e capital, que permitiu que a gente transformasse solos pobres e ácidos, que até os anos 70 ninguém queria. O Roberto Rodrigues sempre lembra aquela frase, que nos anos 60, cerrado nem dado nem herdado, né? Ninguém queria ir para lá, né?
Muita gente quebrou quando chegou lá antes da hora. E muita gente ficou bilionário porque chegou na hora, né? Essa semana eu estava lá em Sinop, Sorriso, estava comentando. É um negócio absurdo que está acontecendo no coração da soja, no maior município de grãos do mundo, que é Sorriso. É uma transformação extraordinária. Não tem nada de atrasado nessa história. É o que há de mais importante que a gente consegue fazer hoje globalmente. Eu sei que a gente faz minérios, eu sei que a gente faz aviões, faz outras coisas. Acho que a gente tem mesmo que fazer valor adicionado em vários outros produtos, mas o que nós estamos fazendo não está nada errado, está totalmente em linha com o mundo e ainda mais em linha quando a gente olha os últimos 3 anos. Os últimos 3 anos foram um teste de resistência do mundo em segurança alimentar, em sanidade global, né? Em segurança energética, em segurança climática, e sem ter instituições. Isso que é o pior, né? O que a gente está vendo hoje é um mundo multipolar de novo, onde a ONU não resolve o problema da guerra, a OMS não resolve o problema das doenças, a OMC não resolve o problema do comércio, a COP não resolve os problemas do clima, né? O mundo está institucionalmente descoordenado, né? Então, é um momento muito importante para esse tipo de reflexão, mais de médio e longo prazo, sobre comércio, que é o objeto principal desse evento. Muito obrigado aí pela oportunidade, agradeço. O Marcos tem toda a razão de falar do agro como indústria, mas não só a parte industrial dos insumos, mas a própria produção hoje, ela é praticamente uma indústria. Não tem mais aquela coisa do caipira que vai na terra, não sei o quê. Se você vê uma plantação, como você vê lá em Sinop, Sorriso, uma plantação de algodão, por exemplo, aquilo, ou de soja, é uma verdadeira indústria muito moderna. E esse pessoal que foi para lá, a maior parte gaúcho, os gaúchos que foram para o Mato Grosso há 40, 50 anos atrás, talvez até um pouco mais, são verdadeiros heróis, porque você imagina, 50 anos atrás, você, no meio da floresta amazônica, ali, desbravando um cerrado, né, plantando, produzindo, né, e eles montaram essas empresas todas deles, né, e transformaram o Brasil no maior produtor. Então, são verdadeiros heróis que merecem o respeito de todo mundo. E, claro, foi o trabalho deles, de tecnologia, superando logística, superando vários problemas de transporte. Todo mundo lembra das filas de caminhão nos portos, da perda dos produtos ao longo do transporte. Ou seja, o agro é tão eficiente que ele ainda consegue superar esse tipo todo de problemas, né, que tem, né? E graças à perseverança desses, vamos dizer assim, caipiras que operam no mercado internacional, que fazem rede da produção, que são muito atualizados. Não pensa que eles são bobinhos, não. Tá? Eles são muito, muito, muito antenados com tudo que acontece no mundo. Eles vendem a produção, tentam pelo menos vender na melhor. São bem instruídos para ter a maior rentabilidade. E aproveitar o mercado que existe global, né? Dado o crescimento da população, a urbanização de alguns países como a China, que vem comprando cada vez mais alimentos do Brasil. Então, e a gente ainda tem uma longa trajetória de crescimento por conta desses fatores de crescimento da demanda mundial. E o carbono também é um mercado grande que, como o Marcos lembrou aqui, vale a pena a gente explorar. Agora, eu queria passar a palavra para o próximo é o Ju.
Da OCB, João José, não é isso? Como é que é? Isso mesmo, Maria. Deixa eu ver aqui que eu estou meio perdido. João José Prieto Flávio. Exatamente. Não é isso? Exato. Que é o coordenador do ramo agro da OCB. A OCB é a Organização das Cooperativas do Brasil, por onde passa mais de 50% dos produtos agrícolas de todo o Brasil, passa por dentro de uma cooperativa. Eles transitam por uma cooperativa para depois vir para o mercado interno, para o mercado externo, para onde quer que vá. E as cooperativas estão, muitas delas, a maior parte delas, hoje muito bem administradas, sob o comando ali, a orientação ali do nosso amigo Márcio Freitas, que é um craque nessa área. Então, por favor, Marco, pode falar, por favor. Obrigado, Alvarenga. Pessoal, boa tarde a todos. Agradecer mais uma vez aqui o convite para estar participando desse bate-papo aqui. Eu trouxe uma pequena apresentação só para ilustrar, prometo que eu vou ser bem breve, mas acho que é importante a gente colocar alguns slides. Eu acho que não tem passador aqui, mas aí eu vou dando um sinal, vocês me auxiliam a passar. Alvarenga, eu trago um abraço aqui do presidente Márcio, infelizmente ele não pôde estar conosco aqui, ele está no Acre, num evento da nossa unidade lá, falando de agro, falando da capilaridade que o nosso agro tem de ponta a ponta. De ponta a ponta no país, e aqui é fácil falar depois do Marcos, né, porque ele faz todo esse contexto, toda essa aula que ele sempre nos dá, ele facilita muito a nossa vida. Então, eu vou trazer um pouco mais aqui do papel e da capacidade que as cooperativas têm como ferramenta para deixar esse nosso agro, que é extremamente pujante, ainda mais competitivo e principalmente trazendo aí os pequenos e médios produtores rurais de forma organizada para esse jogo, né? Então, aqui só para a gente ter uma noção do que é o movimento cooperativista no mundo, né? Existem mais de 3 milhões de cooperativas em todo o mundo, que agregam mais de 1 bilhão de cooperados de forma organizada em diferentes mercados. Então, só para ter um exemplo aí de dimensão, se as 300 maiores cooperativas do mundo fossem uma economia, seria a 9ª maior economia mundial. Então, as cooperativas têm um papel, não só aqui no Brasil, mas como no mundo todo, de organizar e de dar competitividade às mais diferentes cadeias de produção, né? Aqui no Brasil, nós temos a organização das cooperativas em ramos de atividades, que nós chamamos internamente. Eu não vou falar de um por um, mas só para trazer alguns exemplos, além do agro, o cooperativismo financeiro, que é extremamente importante para trazer o elo de financiamento para todo esse processo agro, a exemplo dos sistemas organizados como Sicob, Sicredi, Cresol, o cooperativismo de saúde, que é extremamente relevante também aqui no país, representado aí por grandes sistemas como a Unimed e o Uniodonto. E quando a gente fala do cooperativismo agropecuário, a gente está falando aí de quase 1.200 cooperativas em todas as unidades da federação, reunindo mais de 1 milhão de produtores cooperados e empregando de forma direta ali quase 250 mil pessoas, 250 mil colaboradores, puxado muito pela atividade agroindustrial de agregação de valor que a gente tem atrelado a esse movimento, né? Então, aqui, para a gente ter uma dimensão de volume, também não vou entrar em indicador por indicador, mas nós temos hoje um planejamento, um desafio que foi dado para as cooperativas, aí, capitaneado pela liderança do presidente Márcio, para a gente chegar em 2027 com uma movimentação financeira em ingressos superando R$1 trilhão. Então, hoje a gente está em 655 milhões. Então, todas as nossas lideranças estão aí imbuídas e unidas para que esse movimento cooperativo seja mais pujante e alcance esse volume de prosperidade que nós estamos chamando internamente
em 2027. Então, é um movimento que vem ganhando muita força nos últimos anos, mostrou uma resiliência muito grande, assim como o agro, nesse período de pandemia, de contexto geopolítico um tanto quanto conturbado nesses últimos anos, e estamos preparados aí para atingir essa meta de forma muito organizada. Eu já falei dos números das cooperativas agropecuárias, o Alvarenga facilitou minha vida também trazendo essa movimentação de 53% da produção agropecuária oriunda de produtores rurais cooperados. Esse não é um número da OCB, esse é um número do IBGE. E aqui, abaixo da ilustração do mapa, tem algumas cadeias produtivas, onde o cooperativismo é pujante, e eu chamo atenção para esse número que também veio do IBGE, que hoje 71,2% do quadro de sócio das cooperativas agropecuárias brasileiras é composto por um agricultor familiar. Então, isso mostra que as cooperativas, de forma organizada, de forma competitiva, conseguem fazer que um pequeno agricultor, que um agricultor familiar, acesse os mais diferentes mercados, aí consiga atender as mais diferentes exigências que o mercado internacional traz, e de forma organizada, de forma competitiva e agregando renda para esse pequeno produtor. Uma característica também do cooperativismo agropecuário brasileiro é que ele atua em todos os elos da cadeia de produção. Então, desde ali da ponta do fornecimento de insumos à produção agropecuária, passando ali por um elo da originação, onde a assistência técnica é o diferencial muito grande do cooperativismo, também trazendo um dado do IBGE. Quando a gente fala de assistência técnica para produtores rurais hoje no país, a gente atinge um pouco mais de 20% desses produtores com acesso à assistência técnica qualificada. Quando a gente fala de produtor rural cooperado, 68% dos produtores têm acesso à assistência técnica. Então, o cooperativismo ele é um elo extremamente relevante para levar informação, capacitação, novas tecnologias, inovação para o processo produtivo desse produtor rural cooperado. E passando aí também por questões de armazenagem, agroindustrialização, chegando na ponta da comercialização, seja da commodity, seja do produto com valor agregado através de transformação agroindustrial, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, né? Então, a cooperativa ela consegue abarcar todos esses elos, e temos cooperativas especializadas que atuam em elos específicos, otimizando aí, de acordo com a demanda, essa necessidade da rotina produtiva do produtor rural cooperado. Então, esse é um recorte que eu tinha mostrado anteriormente para o cooperativismo como um todo, focado no cooperativismo agropecuário, mostrando essa representatividade do agro para o cooperativismo e vice-versa, também do cooperativismo para o agronegócio brasileiro. Então, as cooperativas elas têm cada vez mais melhorado sua gestão, sua governança, profissionalizado cada vez mais os seus times, para que elas sejam cada vez mais capacitadas a explorar os mais diferentes mercados com as exigências que são cada vez mais pujantes, desde questões de novos consumidores, questões de rastreabilidade, questões relacionadas a requisitos ambientais. Então, as cooperativas têm cada vez mais explorado algo que ela tem por natureza do seu coletivo também para colocar esse produto de forma diferenciada nesses mercados. Aqui, trazendo um pouco dessa diversificação de atividades que as cooperativas desenvolvem, a distribuição de diferentes segmentos no cooperativismo agropecuário brasileiro. Então, as cooperativas atuam muito fortemente no elo aí de insumos e bens de fornecimento, e tem toda uma diversificação também em produtos de origem animal, origem vegetal, produtos industrializados, produtos não industrializados. Então, as cooperativas, hoje, que
a gente tem aí mais pujantes no país, elas não trabalham em um único desse segmento. Então, elas têm, dentro do seu share, dentro do seu portfólio, vários serviços oferecidos aos seus cooperados e, da mesma forma, internalizando a produção do cooperado, oferecendo produtos diversos dentro de um mesmo modelo de negócio. Para termos aqui um pouco da noção de como que as cooperativas estão em relação ao mercado internacional, então nós temos hoje unidades cooperativas desenvolvendo ações com o mercado externo em 23 estados da federação, em 226 municípios. Então, nós temos 508 unidades cooperativas hoje que estão diretamente ligadas e operando com o mercado internacional. Isso mostra que as cooperativas têm evoluído muito nessa relação direta com o mercado externo. Então, ali só para exemplificar os principais estados exportadores hoje, né? Então, o Paraná é hoje o estado mais pujante dessa exportação direta realizada por cooperativos, seguindo aí por São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina, né? Então, a gente tem uma cultura cooperativista muito bem consolidada no centro-sul do país, isso por questões históricas, questões de migração, que já trouxeram para a atividade rural brasileira um pouco da cultura cooperativista, mas é notório e a gente observa um avanço cada vez maior também para a região centro-oeste do país e também avançando para a região norte e nordeste, onde ainda o cooperativismo é um pouco mais incipiente comparativamente à região centro-sul, mas que vem ganhando cada vez mais tração e relevância. Ali também só alguns exemplos dos principais produtos hoje operacionalizados pelas cooperativas no mercado externo, então desde também de produtos de origem animal e produtos de origem vegetal, passando um pouco ali pelo dinamismo e diversificação dos destinos, né? Então, a gente tem países na Ásia, na América do Norte, na União Europeia como um todo. Então, as cooperativas hoje alcançam todos os continentes de forma organizada, de forma competitiva, levando aí qualidade, levando rastreabilidade, levando inovação produtiva e levando a marca do cooperativismo, que traz toda uma questão da sustentabilidade também nos seus processos de produção. E aqui, só para finalizar, eu trouxe dois exemplos, né, para a gente ter um pouco dessa dimensão do que é o movimento cooperativo em algumas cadeias. Então, eu trouxe um exemplo aqui na parte de produtos de origem animal, que é a cooperativa Aurora. A Aurora é uma das maiores cooperativas que nós temos no país hoje, que exploram a cadeia de aves e suínos de forma muito competente e organizada. Então, dá para perceber aí a evolução nos últimos anos de forma muito acentuada. Cada vez mais a Aurora tem explorado esses mercados de forma organizada e levando competitividade para os seus produtores. Tem um slogan da Aurora que a gente sempre repete, que é muito interessante, trazendo essa capacidade de organização tanto na empregabilidade e desenvolvimento regional, quanto no desenvolvimento do produtor rural associado, que são mais de 100 mil famílias cuidando da sua, né? Então, hoje a Aurora ela emprega mais de 60 mil colaboradores nas suas unidades agroindustriais e ela tem mais de 40 mil produtores rurais cooperados. Então, mostra a pujança de um modelo também diferenciado dentro do cooperativismo, porque a Aurora é uma cooperativa central, né? Então, dentro do sistema Aurora existem 13 cooperativas, avançando futuramente agora para 16 cooperativas, que são singulares, fazendo parte desse ecossistema. Então, é um exemplo de competitividade e de profissionalização do pequeno produtor, alcançando os mais diversos mercados. Aí, vídeo que ela alcança mais de 80 países hoje no seu portfólio de fornecimento.
E, para finalizar aqui, uma cooperativa que trabalha a commodity, né? Então, essa visão que o Marcos trouxe anteriormente, que a gente tem que atender o nosso cliente de forma organizada, seja na commodity ou no produto processado com valor agregado. O agro brasileiro ele tem essa capacidade, ele tem essa particularidade e nós temos condição de fazer isso de forma diferenciada, né? Não é porque é commodity que é um simples produto. Então, eu trouxe o exemplo do café, o café que ele consegue agregar valor desde lá do seu planejamento produtivo até a seleção final desse grão que vai para fora do país. A Cochupé, ela hoje reúne próximo de 17 mil cooperados, e a Cochupé é hoje a maior cooperativa de cafeicultura do mundo, né? A Cochupé é a maior exportadora de café do Brasil, e aí alcançando quase 7 milhões de toneladas embarcadas no exercício anterior, e esse ano a expectativa é muito positiva também, e ela atende hoje os maiores players da cafeicultura mundial, com certificações, com qualidade, com rastreabilidade da produção e levando o apelo que a cafeicultura tem, que é o pequeno produtor ali que desenvolve a sua atividade muitas vezes com a sua família, com pouquíssimos colaboradores ali na rotina diária da produção. Então, a cooperativa ela tem essa função tanto de levar essa capacidade através de assistência técnica, de fornecimento de insumos, de serviços de armazenagem, então fazendo com que esse produtor rural tenha capacidade operacional e, da mesma forma, atendendo aí o mercado externo de forma organizada e competitiva. Pessoal, fico à disposição, mais uma vez agradeço e acho que os demais vão agregar bastante aí também nesse sistema, né, Alvarenga? Muito obrigado, João Flávio. Trouxe uma visão geral do cooperativismo do Brasil e 2 exemplos de cooperativas muito eficientes. Quase todas as cooperativas do Brasil têm uma gestão profissional, organizada e eficiente como elas, mas essas aqui são 2 exemplos. Agora vamos ouvir aqui o Marcos Thieme, que é diretor de RI, Relações com Investidores, da Caramuru Alimentos. Caramuru Alimentos é a maior esmagadora de soja do Brasil, de capital nacional. Tem outras esmagadoras de soja, mas são de capital estrangeiro. E é da família do César Borges, que também é um daqueles iniciantes ali lá atrás, começou com uma fazenda, vai abrindo, e hoje tem uma empresa extraordinariamente grande, muito eficiente, e que trabalha também com orgânicos, não é isso? Tem não transgênicos. Ele tem soja transgênica e soja não transgênica, que eu acho que é um mercado, ele atende um mercado específico dessa soja não transgênica. Então, por favor. Eu podia pegar o passador também? Eu trouxe uma apresentação. Disseram que depois do almoço era bom a gente fazer uma apresentação para todo mundo prestar bastante atenção no que a gente está falando, né? Mas só um comentário, Marcos. Você falou, né, no cerrado nem dado nem herdado, e tinha uma frase antigamente que se falava assim: olha, menino, se você não estudar, você vai ter que trabalhar na roça. E agora mudou a frase, assim: menino, se você não estudar, você não vai trabalhar na roça. Porque mudou muito. A questão agrícola no Brasil é uma questão muito tecnológica. E a gente, como agroindústria, né, a Caramuru é uma empresa de 59 anos, no próximo ano nós vamos fazer 60 anos, muito orgulho, porque a empresa saiu do Paraná e depois foi para o Centro-Oeste, né, desenvolveu o processamento de soja no Centro-Oeste, começou com o milho no Paraná, e tem acompanhado todo esse processo dessa revolução do agro no Brasil, né? Então, vou falar um pouquinho da Caramuru primeiro, só para contextualizar, porque achei importante. Eu sou diretor de Relação com Investidores e ESG, então meu papel também é falar da empresa, né? Porque a gente tem operações do mercado aí que são acessíveis. Não? Pra vocês terem uma ideia do nosso tamanho, né? Hoje nós somos o 6º maior processador de soja
do Brasil, o maior de capital nacional, como a Alvarenga falou, o segundo maior processador de milho, o sexto maior produtor de biodiesel do Brasil. A gente tem realmente essa liderança no que a gente chama de commodities diferenciados no setor de não transgênico, da soja convencional, né? A gente origina hoje de mais de 5 mil produtores, temos 59 armazéns espalhados, principalmente no Mato Grosso e em Goiás, onde nós estamos. Nós temos também uma logística muito importante, a logística é essencial para quem está no agro, né? E nós temos uma estrutura no Porto de Santos, no Tubarão, Santana, no Norte, vou mostrar um pouquinho para vocês. Só um pouquinho dos números da empresa. No ano de 2022, ano cheio, 31 de dezembro, nós faturamos 8,6 bilhões de reais, uma geração de caixa de 640 milhões, um crescimento aí de receita e de geração de caixa nos últimos 4 ou 5 anos de quase 22%. Estamos presentes aí em 3 estados, né? Temos 5 plantas industriais e nós praticamente originamos 2,7 milhões de toneladas. O nosso carro-chefe é a soja, mas também fazemos milho e girassol. Nosso modelo de negócios ele passa pela originação, apesar de a Caramuru não plantar um pé de soja, de girassol, nós originamos, né, desses produtores, isso é muito importante para a gente. A nossa capacidade de recepção também é importante, então, nesses 59 armazéns, né, nosso primeiro pilar de originação é capaz de receber aí, praticamente 2 milhões de toneladas de soja e milho por ano, para que a gente possa rodar as nossas plantas, né? Eles estão distribuídos perto dos produtores, o que é muito importante, e a gente tem um programa de sustentabilidade para a originação, que eu vou falar um pouquinho mais, porque esse é um dos grandes desafios que a gente tem na originação no agro, né? Mostrar a sustentabilidade. E essa apresentação que eu estou fazendo para vocês é a mesma apresentação que eu fiz há alguns meses atrás para os compradores de farelo de soja lá da Alemanha. Então, estou trazendo aqui alguns dados depois de Brasil, porque como brasileiro é importante a gente falar da empresa, falar da indústria, falar dos dados, né? Para que a gente possa mostrar como a gente está fazendo de uma maneira muito sustentável essa originação. Já falei da logística, nosso segundo pilar, mas nós temos esse segmento de negócios que é as commodities diferenciadas. E o que são commodities diferenciadas, né? Quando você pensa em soja, a gente pode simplesmente exportar a soja ou trazer valor agregado para a soja, processando essa soja no Brasil. E é isso que a Caramuru faz, tá? Nós processamos a soja e produzimos o que a gente chama de farelo standard ou farelo hyper, que é 48% de proteína, e nós subimos um pouco mais na cadeia, processando esse farelo para 62% de proteína. Então, para onde vai esse farelo? Esse farelo não transgênico vai para a Noruega. Então, quando o norueguês está comendo salmão lá na Noruega, ele está comendo salmão que é alimentado por um farelo de soja que é processado aqui no Brasil. Tá? Para vocês verem onde chega na cadeia. Além disso, eu não sei quantos conhecem a cadeia da soja, mas quando a gente processa a soja, 70% da soja é farelo, 75%. 20% é óleo e 1% é lecitina. O que é lecitina? Acho que todo mundo gosta de chocolate aqui, né? A lecitina vai no chocolate. E a nossa lecitina vai para o chocolate da Lindt, da Ferrero Rocher. Então, o chocolate que vocês comem aqui no Brasil, que eles comem lá, tem lecitina de soja também. Além disso, quando a gente produz o óleo, a gente pode fazer o quê? Biodiesel, que é o nosso quarto pilar. Então, a gente processa o óleo, refina o óleo, faz o biodiesel, somos o sexto maior, e também processamos esse óleo de soja para óleo convencional, que é o óleo que vocês usam nas suas casas. Então, a gente tem uma marca também chamada Sinhá, onde a gente tem mais de 150 produtos, dentre eles os óleos especiais, óleos de soja, canola, girassol e de milho. Então, um pouquinho da Caramuru para vocês entenderem o contexto da empresa, tá? Hoje, a logística é muito importante para o agro. Por isso, nós temos aí tantos recursos sendo investidos, né, para melhorar a logística no Brasil. Nós, na Caramuru, nós conseguimos exportar. Esse farelo que eu falei que vai para a Noruega, ele vai pelo Arco Norte. Nós temos uma concessão no Porto de Santana. Então, ele sobe pela BR-163, que está muito boa já, até Itaituba. De lá, por barcaça, vai até o Porto de Santana. E do Porto de Santana vai para Brac, lá na Alemanha. Essa é uma parte da nossa logística. Nós também temos uma logística de exportação pelo Porto de Santos, no Terminal 39, onde nós temos 50% de participação, a Rumo tem os outros 50%, e nós operamos aí com as malhas, toda a malha ferroviária, Rumo, VLI, MRS, cada uma das nossas plantas tem uma logística e destina os seus produtos para um mercado específico, e isso é muito importante nesse processo aí para que a gente possa ter eficiência no recebimento e no escoamento dos produtos também, né? Com relação à originação,
Então é importante para a gente ter esses armazéns, porque nós precisamos estar perto do produtor. O produtor preza muito pelo relacionamento, pela credibilidade da empresa na hora de pagar essa soja, de receber, de pagar, para a eficiência no recebimento dessa soja nos armazéns, né? Hoje, como o professor Marcos falou, a gente tem 2, 3 culturas no país, né? Então, safras, né? E o produtor planta soja, aí ele está colhendo a soja, já está plantando milho, então a gente precisa de muita eficiência no recebimento dessa matéria-prima, para que o produtor possa escoar rapidamente a sua produção, né? Aí a Caramuru já faz isso há muito tempo, então isso é um pouquinho dos nossos números aqui com relação à nossa originação, né? E aqui eu queria gastar um pouquinho mais de tempo, porque aqui é onde nós, como produtores de farelo, precisamos de muita atenção, né? O comprador lá fora está olhando cada vez mais para essa questão de sustentabilidade. Nós, na Caramuru, já fazemos isso há bastante tempo, então, a originação de soja na Caramuru, de qualquer grão, na verdade, né? Ela passa por esse selo sustentar, que é o quê? Que é a condição básica para que a gente possa adquirir essa matéria-prima com rastreabilidade, sabendo que essa matéria-prima está sendo produzida de forma sustentável e rastreável, né? Então, hoje a gente tem uma política de desmatamento zero, então a gente tem todo um sistema de análise para cada propriedade, fazendo referenciamento geoespacial, olhando se aquilo não teve desmatamento, até porque a gente produz biodiesel e dentro do selo, né, do biocombustível social, a gente precisa também fazer isso, né? Mas fora isso também, a ausência de lista, os produtores não podem ter nenhum embargo, não pode ter nenhuma lista, né? Tá em nenhuma lista de trabalho análoga à escravidão e outros critérios que nós temos para poder fazer com que esse farelo chegue lá fora, possa ser auditado e possa ser comprado pelos produtores, porque nosso maior mercado para essa soja que é não transgênica é o mercado europeu. Aqui é um pouquinho dos treinamentos que nós fazemos com os produtores, então tem um cunho muito de educacional também, o programa Sustentar. A gente tem aí, dos 5.000 produtores, mais de 1.200 produtores são da agricultura familiar. Fiquei bem feliz com os números que você mostrou, viu, João? Porque muito importante, né? Quando a gente fala de 1 milhão de cooperativas, 1 milhão de produtores nas cooperativas, né, que você mostrou, 70% na agricultura familiar, mostra o tamanho da agricultura familiar no Brasil, quantos produtores se beneficiam. E a Caramuru tem sim um projeto, que é esse programa Sustentar, de cada vez mais estar treinando, principalmente as pequenas propriedades, levando aí conhecimento para o campo através dos nossos agrônomos, né, que é o programa. Então, só trazendo um pouquinho aqui do selo do biocombustível social, hoje, todas as distribuidoras de combustível, que distribuem biodiesel, no caso, precisam comprar 80% da sua produção, né, de biodiesel, das empresas que têm o biodiesel através da agricultura familiar. Então, isso é um projeto muito bom que o governo fez, na verdade, porque estimula também o desenvolvimento da agricultura familiar. E quando eu estava lá na Europa fazendo essa apresentação, eu falei para os produtores lá de ração, vocês não compram só farelo no Brasil, vocês também compram um projeto social. Porque a gente também faz óleo e também faz biodiesel, que é um combustível sustentável, através da ajuda para o pequeno produtor. E a gente precisa mostrar isso para fora, é importante que todo mundo saiba, né? Então, só de assentamentos na Caramuru, nós temos 280 famílias nesses anos que vieram de terras assentadas, que estão recebendo toda essa orientação e que estão fornecendo soja para a empresa, tá? São mais de 66 milhões aí de fomento e mais de quase 10 milhões em subsídios para seguro agrícola que a empresa faz para esse pequeno produtor, tá? Aqui é um pouquinho da Caramuru, mas eu queria trazer, assim, completar alguns dados que o professor Marcos trouxe para a gente. Acho que é importante mostrar esses dados, que são dados que a gente, como brasileiro, precisa mostrar, né? Primeiro, já foi falado, 25% do PIB é o agro. E quando vocês olham esse gráfico, que é o crescimento do PIB do Brasil, o PIB do Brasil aí cresceu nos últimos 10 anos 100%, o agro cresceu 164%. Então, o agronegócio tem, sim, sustentado o crescimento do PIB do Brasil nesses anos, tá? E aí, quando a gente olha para o mundo, o que está acontecendo no mundo, a população mundial está crescendo. E de onde vem o alimento para essa população mundial? Vai vir do Brasil, porque é aqui onde nós temos terra. No mundo não tem terra disponível. Esse é um gráfico que mostra que a disponibilidade de terra para a agricultura no mundo tem caído e a população tem aumentado. E quando a gente olha para o Brasil é um país que tem um potencial
enorme para atender toda essa demanda que vem. Por quê? Porque nós temos aí muitas terras que podem ser convertidas, né? Terras aí que estão sendo usadas para pastagem, com degradadas, né? A gente tem muita tecnologia. Nós temos centenas de agtechs no Brasil hoje em dia, muita tecnologia sendo trazida para o campo e um ganho de produtividade espetacular, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, com dados que têm acontecido no agro nesses últimos anos, né? E aqui, como brasileiro, é importante a gente aprender a defender o nosso país. Quando a gente olha para o território brasileiro, 65% do nosso território ele é protegido através de áreas nativas, 27% de áreas nativas, terras indígenas, tem todo esse debate, mas quase 10% são terras protegidas. Todo produtor tem que ter uma reserva legal, tem 20% de reserva legal. Quando você soma tudo isso, a gente está falando de 65% do Brasil que são áreas protegidas. E quando a gente olha para a agricultura, a gente está falando de 14% dessas terras sendo usadas para a agricultura, sendo que 20% das terras que estão em pastagem podem sim ser convertidas. Então tem muito espaço no Brasil e o agro no Brasil é muito eficiente. E eu gosto de falar sobre carbono também, porque quando a gente olha, todo mundo fala, o Brasil é um dos grandes emissores de carbono. E é importante a gente ter dados também, é verdade. Nós estamos entre os 15 maiores emissores de carbono do mundo. Mas quando a gente olha para os dados, e é um pouquinho do que eu quero mostrar nessa bola, e a gente começa a fatiar a bola, a gente vê que o Brasil tem uma população de 214 milhões de habitantes, 220 para arredondar. O euro tem uma população de 350 milhões de habitantes. Se a gente pegar todos os países do euro, a gente emite 1,3% e eles emitem 14%. Com uma população um pouco maior do que a nossa. Agora, quando a gente olha em termos de território, nós temos um território 3 vezes maior do que o deles. Então, acho que é bom a gente entender que, sim, essa questão do desmatamento, ela é muito importante, ninguém está defendendo isso, pelo contrário, a gente sabe que é importante, mas o Brasil tem o quê? Uma energia limpa. Né? O professor Adriano, que é conselheiro da Caramuru, ele escreveu um artigo no Estado de São Paulo, há três meses atrás. No ano passado, por conta das chuvas, 93% da produção de energia elétrica no Brasil veio de fontes sustentáveis. Tá? Não existe isso em nenhum lugar no mundo. O único país é a Noruega. Não tem em nem outro, além da Noruega, que tem uma energia limpa como a energia do Brasil. Se a gente parar para pensar, entendeu? Na questão do diesel, do combustível, o Marcos já disse também, 50%. Então, a gente está, de uma certa forma, muito além do que o mundo está. E nós temos produtividade no campo, o que significa que energia limpa, mais produtividade, mais energia renovável, é a nossa vocação, ninguém tem isso. E nós temos que mostrar isso para o mundo. Então, a agricultura aqui, ela vem com uma base de energia limpa, porque até o diesel que é usado aqui tem biodiesel, que é diferente de muitos países onde não se tem o biodiesel. Então, olhando um pouquinho para a produtividade do Brasil na soja, eu vou falar só da soja, porque senão a gente teria que gastar muito tempo aqui, mas desde 2020 nós já somos o maior produtor de soja do mundo, o maior exportador de soja do mundo. A Argentina perdeu o protagonismo, no ano passado eles produziram 25 milhões de toneladas, foi metade da capacidade dele por conta das questões do El Niño, né? Do Laninha, desculpa, agora a gente tem o El Niño vindo, que afeta um pouco o Brasil, mas menos do que o Laninha. O Brasil hoje tem, de uma certa forma, a maior produtividade do mundo. A gente vê ali dos 10 maiores países de produtividade, o Brasil lidera, a Argentina está no 9º lugar, né, para vocês terem uma ideia. E aí, quando a gente olha um pouquinho do posicionamento do Brasil, nessa perspectiva global, né, 64% do crescimento da área plantada, que é esse gráfico aí que está mostrando, da esquerda, ela vem do Brasil. Então, tudo que cresce de plantio, 65% veio do Brasil nesses últimos 10 anos. 75% da produção veio do Brasil. E 82% das exportações da soja, que aqui a gente só está falando de soja, tá? Veio do Brasil. Então, a relevância que o país tem na produção, né, da soja, que é onde você tem um grão com maior valor proteico aí, e aqui um pouquinho de perspectiva, né, só para finalizar essa parte, trazendo um pouquinho de dados, é o crescimento aí ano a ano, e como a gente está esperando a próxima safra aí de soja,
Então, a gente teve uma excelente safra em 2022-23, com 156 milhões de toneladas de soja sendo produzidas, e para esse próximo ano agora também mais uma safra, mais um crescimento, chegando às expectativas de mercado que seja 163 milhões de toneladas aí de soja sendo produzidas no Brasil. Hoje o Brasil exporta praticamente 95 milhões de toneladas de soja, o restante que fica aqui é esmagado, e desse esmagamento a gente também exporta o farelo, né? Mas as perspectivas são muito boas. Os Estados Unidos e a Argentina melhora aí a produção de soja nesse próximo ano, os Estados Unidos deve cair um pouquinho, mas no geral ainda o nível de estoque e uso nos Estados Unidos está baixo, o que tem suportado aí os preços da soja. É um mercado bastante promissor e a gente tem bastante espaço para crescer aqui no Brasil. Trazendo, era um pouquinho do que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado, Marcos Querri. Mais um exemplo aqui da eficiência do agro, da potência do agro. A empresa está prontinha para fazer um IPO, né? Por isso é que eu falei RI, eu achei que era relações com investidores. Hoje é relações institucionais, né? Mas pode trocar para RI, relações com investidores, que está na hora já, tem dimensão para isso, né? Então, agora, Felipe Spaniol, que é o coordenador de inteligência do agro da CNA. A CNA é a Confederação Nacional da Agricultura, que tem a representatividade dos 4 milhões de produtores rurais que o Brasil tem. Ela tem abrangência internacional, tem escritórios fora do Brasil, né? E também um motor, uma locomotiva muito eficiente para a disseminação do agro, defesa do agronegócio brasileiro e disseminação do agronegócio no mundo inteiro. Por favor. Muito obrigado, boa tarde a todas e todos. É um prazer rever tantos rostos conhecidos e rever os amigos aqui também. E viu, Alvarenga, o agro é tão dinâmico que, segundo o último censo rural de 2017, são 5 milhões de produtores rurais, que já cresceu, porque quando a gente analisa a CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, nós temos já 7 milhões de propriedades produtivas no país. Então, veja o quanto que esses números constantemente vão crescendo. Eu prestei atenção em todas as discussões hoje da manhã, e eu concordo com o que o Marcos Yankee nos falou logo no início, de que a gente não pode fazer uma distinção do agro com a indústria, não é o agro ou a indústria, e sim é agro e indústria e serviço, é complementariedade, né? A gente viu o exemplo das cooperativas que fazem esse processo todo integrado há pouco. Vimos agora o exemplo da Caramuru também, que processa, é agroindústria e está exportando muito. E então, além desses exemplos estratégicos ou mais econômicos, tem um outro mais de caráter pessoal, portanto menos relevante, mas eu gostaria de compartilhar que depois de 20 anos quase trabalhando para o comércio exterior da indústria, hoje eu estou aqui discutindo aí há 1 ano e meio a internacionalização do agro, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar sempre dessa maneira integrada. A vantagem que eu tenho por falar por último aqui no painel é porque eu sei bem o pensamento e a linha de discussão dos meus colegas, mas algumas coisas eventualmente já foram ditas. Então eu vou livrá-los de ouvir novamente talvez coisas já apresentadas anteriormente e tentar focar a discussão nesses aspectos mais geopolíticos, mas eu gostaria de passar um pouco pela produção de alimentos no mundo. O papel do Brasil no combate à insegurança alimentar é algo que a gente tem que enfrentar, foi rapidamente mencionado, mas eu acho que dá para dar um mergulho maior nisso. E na nossa visão, como Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, quais são os desafios comerciais? Sejam aqueles persistentes e que recorrem já há muitos anos sem solução, ou alguns novos, como o Zé Augusto nos bem lembrou logo no início do ENAEX. A produção agropecuária mundial vem crescendo, né? Nos últimos anos, a taxa de crescimento foi em torno de 3,5%, e o Brasil ocupa o 3º lugar como principal produtor de alimentos no mundo, de produtos agropecuários no mundo. Nosso crescimento, apesar, daí a pergunta pode vir, mas
Na Conab, a divulgação da safra do último ano brasileiro não foi de crescimento, uma safra recorde de 322 milhões de grãos e tal, mas o Brasil permaneceu estável, porque ao longo dos anos, a medição do volume de produção ela é baseada em peso, né, dos produtos agropecuários, em volume dos produtos agropecuários, e isso oscila. Então, à medida que a gente teve, por exemplo, um aumento muito grande de soja de 2017 a 2021, principalmente, que é esse dado que a FAO coloca aí disponível para todos, milho caiu, né, e o milho tem uma densidade maior que a soja. Então, são questões mais estruturais ou que necessitam de uma harmonização. Então, é comum você encontrar, especialmente no agro, um pouco diferente do que é na indústria, uma diferença nessa harmonização de dados e de conceitos internacionais. Agora, vejam o volume importante que o Brasil representa no total de produção de alimentos, é 1,1 bilhão de toneladas de alimentos, né, que são produzidos aqui no Brasil, e às vezes nós somos questionados, mas o Brasil, então, se dedica só à exportação enquanto tem gente passando fome no Brasil? Não. A gente exporta muito, né? Somos o terceiro maior exportador, como a gente vai ver daqui a pouquinho, mas de 15% a 20% do total produzido é exportado. A grande maioria, ou seja, de 80% a 85% fica dentro do Brasil para consumo interno. Então, vejam também a importância não só da segurança alimentar brasileira, mas global, e os números eles surpreendem quando a gente olha para o comércio exterior. Por quê? Nós perdemos um pouco a guerra contra a fome mundial, né? E o agro tem um papel essencial nessa batalha. Quando a gente olha os efeitos das questões geopolíticas mais recentes, aí eu cito guerra comercial com Estados Unidos e China, depois a questão sanitária e de saúde com a pandemia do Covid, mais recentemente o conflito Rússia e Ucrânia, o número de pessoas subnutridas no mundo cresceu, especialmente nas regiões mais desfavorecidas, como é o caso da África. O gráfico de cima traz os dados mundiais. Vejam que a perspectiva é a gente chegar lá em 2030, o final desse gráfico, tem duas linhas pontilhadas que são cenário otimista e cenário mais pessimista, nos índices que nós tínhamos em 2015. Então, 15 anos após esse cenário, a gente vai atingir o combate à fome, um dos ODSs muito importantes que, no desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro, é prioridade também para as instituições que aqui representam. E para outras regiões também em desenvolvimento, como Ásia, esse efeito também foi muito grande, dos anos de 2019 a 2022 especialmente, e agora uma curva de reversão, e na América Latina da mesma forma. Um outro aspecto importante, que também foi abordado, acho que na última apresentação de forma bem relevante, é o crescimento populacional. E mais população no mundo significa mais bocas para alimentar, mais alimentos que precisam estar disponíveis para essa população crescente. Até 2050, são estimados 9,7 bilhões de habitantes no planeta, chegando a 10,3 bilhões em 2070. Nós fizemos um estudo recente, na verdade a OCDE e a FAO publicam uma perspectiva de produção agrícola para os próximos 10 anos, anualmente. Eles fazem essa análise e vão atualizando a cada ano. E a gente a CNA faz um estudo em cima desse material para entender se aquelas perspectivas impactam e de que forma elas impactam nossa produção agropecuária aqui no país. Então, tem alguns achados importantes, que os países africanos e a Índia vão puxar muito a demanda por cereais, mostra aqui um pouco o sucesso da Caromuru e talvez até estimule para um crescimento ainda maior. Existe uma previsão de redução nas porções e nos hábitos de consumo, e puxado pelos países aí em desenvolvimento, ao mesmo tempo que a gente muda a contribuição em calorias ou nutricional para essas populações que aumentam o seu poder de renda e de consumo. É natural que qualquer população que tenha um pouco de desenvolvimento faça uma substituição por proteínas com maior valor, caso do aumento do consumo de proteína bovina nos países asiáticos, como o Marcos Yankee também mencionou um pouco no começo. E outro aspecto é que os custos
que vem aumentando com as questões geopolíticas mais recentes, elas pressionam as margens do produtor. Então, segundo esse estudo, e isso refletido para a realidade brasileira, o aumento de 1% no custo dos fertilizantes só representa um ganho de 0,2% no preço das commodities. Então, vejam que isso gera aquilo que a gente vê nas gôndolas todos os dias, que é uma inflação também no preço de alimentos e uma dificuldade no fim do dia para fechar essa conta. Outro aspecto importante que também precisa ser sempre lembrado é que o Brasil hoje, ele é sim o terceiro maior exportador de produtos agropecuários no mundo, quando a gente considera a União Europeia como um único país, o que não é verdade. Então a gente também precisa entender como trabalhar esse dado de maneira clara, e aí eu cito um exemplo que os Estados Unidos nunca trata dessa forma. Eles falam assim, nós somos o maior exportador de produtos agropecuários, né? A União Europeia precisa considerar seus 27 países, né? Cada unidade tem uma característica diferente. Portanto, segundo essa ótica, o Brasil seria o segundo principal exportador, e algo que o Marcos Yankee falou, eu gostaria de destacar aqui também, que vejam a curva da terceira linha de crescimento, que é muito mais acentuada, que é o crescimento da contribuição do Brasil em exportação de produtos agropecuários, que cresce mais rapidamente do que a curva de crescimento das demais regiões. Então, é possível, existe uma perspectiva do Brasil se tornar o segundo ou o primeiro, dependendo da metodologia, principal exportador de produtos agropecuários. Tá, mas e por que isso é relevante? Porque não se trata só de exportar produtos agropecuários, mas o Brasil deixou de ser, eu vi o Alvarenga mencionando isso num painel de manhã, e ele começou esse painel da tarde com o mesmo exemplo, de ser um país importador de alimentos para se tornar não só o terceiro maior exportador, mas o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Ou seja, nós importamos muito pouco e exportamos muito de produtos agropecuários, isso vai afetar, obviamente, nossa balança, como todos sabem, mas, segundo dados da FAO, e que foram recentemente estudados pela Embrapa também, os produtos agropecuários exportados pelo Brasil ajudam a alimentar cerca de 800 milhões de pessoas no mundo. Então vejam a relevância e a pujança do agronegócio brasileiro. Outro aspecto, quando a gente inverte a balança e olha para as importações, que eu escuto muito aí nas conversas e debates que eu participo, é que a Europa, que quer ser a green ruler do mundo, né, com um monte de medidas de proteção verde, ou tentando puxar essa agenda, se ela quer criar barreiras comerciais e dificultar o nosso comércio, então a gente deixa de exportar para eles. Não é bem verdade, né? Eles são hoje um dos principais que está muito equilibrado nas demandas dos Estados Unidos, China e União Europeia. Então, não é simplesmente ignorá-los, a gente precisa entender como essa dinâmica do comércio internacional funciona e se posicionar de maneira estratégica para negociar com esse importante parceiro. Avançando aqui para os detalhes da balança comercial. Foi dito já isso ao longo da manhã, mas não se deu um mergulho nos dados, então vou rapidamente passar com a informação em tela do crescimento da relevância da participação do agronegócio nas exportações do Brasil, né? A linha externa, ou o anel externo desse primeiro gráfico, mostra o nosso resultado em 2022, em comparação com o resultado em 2021. Vejam que na cor escura, no verde escuro, que é a exportação do agronegócio, a gente representou 48% em 2021, e esse ano já passamos 50% das exportações totais do país. Então, a perspectiva é essa, de manter esse crescimento, o crescimento que vai puxar o resultado final do Brasil, vai puxar o superávit nas exportações gerais do Brasil, e a gente tem muito orgulho de falar disso. Então, aqui, obviamente, eu estou usando um dado do agronegócio como um todo, que contempla toda a cadeia, porque, voltando à minha fala inicial, a gente não pode desassociar essas coisas. As exportações mensais também seguem essa tendência de crescimento, como eu mencionei. Tem alguns produtos importantes que entram na pauta agora a partir do último trimestre, ou finalzinho aí do segundo semestre, como exportações de algodão,
alguns resultados das safras atuais, então deve seguir essa tendência de crescimento. E aqui são, nesses 2 últimos gráficos, os dados que o Marcos mencionou no seu discurso inicial, mas agora materializado aqui em dados, em que os principais destinos cresceram sua concentração. Existe uma importância, obviamente, muito significativa para o agronegócio da China e uma importância muito grande para a soja, especialmente soja em grãos. E o farelo de soja, que é, acho que o carro-chefe hoje da Caramunu, na fala anterior, ocupou o 2º lugar como principal produto de exportação do agronegócio, passando o milho. O milho oscilou muito nos últimos anos, e agora, no agregado de janeiro a agosto, a balança de setembro estava para sair entre hoje e amanhã, então não consegui trazer esse dado com o último mês, mas farelo de soja já ocupa o 2º lugar no destaque. Ainda sobre principais destinos, só para fechar esse slide, quando a gente olha o agregado das exportações do agronegócio nos últimos 20 anos, fica ainda mais evidente a importância de alguns blocos regionais. A região que mais cresceu nas exportações do agronegócio brasileiro foi o Sudeste Asiático. Quase 500% de crescimento, claro que com uma base menor em comparação com China, mas que tem um potencial de crescimento enorme com seu crescimento populacional e de aumento de renda da população. Não à toa conseguimos celebrar recentemente o acordo com Singapura, e agora que está em fase de ratificação, perspectivas de ter isso até dezembro. A CNA está presente com o escritório regional em Singapura também, um pouco para fazer esse desbravamento, e tem várias das grandes tradings e dos grandes grupos empresariais do agronegócio presentes lá. O 2º bloco regional que mais cresce no mundo, Oriente Médio, com 430% de crescimento nos últimos 20 anos. Também o nosso 2º escritório está lá em Dubai, nos Emirados, que serve como hub para uma série de países da região, mas com potencial enorme ainda maior de crescimento para os próximos anos. E o 3º escritório internacional da CNA é, obviamente, no nosso principal destino, que é a China. Indo, talvez, para o foco principal aqui da nossa conversa do painel. Quais são, na nossa visão, os principais desafios comerciais que a gente enfrenta? Primeiro, um aumento sem precedentes de medidas protecionistas e também sem fundamento técnico com o passar dos anos, em boa parte pelas questões macroeconômicas e políticas que a gente vem acompanhando nos últimos anos, altas tarifas para produtos agrícolas, então países como, por exemplo, a Coreia do Sul sobretaxando os setores que eles querem defender, indo muito além das tarifas estabelecidas em OMC, uma fraca ampliação da rede de acordos do Mercosul, e aqui eu faço um parênteses para a gente dar um mergulho, em especial na negociação Mercosul-União Europeia, porque nos termos que nós chegamos lá em 2019, com a conclusão das negociações, e hoje, o cenário mudou muito. Todo o advento do Green Deal, com UDR, que é aquela legislação antidesmatamento da União Europeia, CBAM, todos os requisitos e mudanças nos LMRs, os limites máximos de resíduo para produtos do agronegócio, as sanções ou exigências adicionais da side letter que a Europa apresentou em março desequilibram os 91% de acesso ao mercado que o Mercosul concedia em 2019 contra os 93% que a União Europeia concedeu nas negociações internacionais para o cenário atual, porque você diminui a competitividade das exportações, criando elementos adicionais que não faziam parte do ambiente geopolítico no momento em que o acordo se chegou a uma conclusão. O que eu quero dizer com isso? O acordo continua sendo interessante? Sim, claro que sim. São 24 anos desde o início das negociações, todo mundo quer ver o fim e a efetiva implementação e ratificação desse acordo, mas não é a qualquer custo. Não é a qualquer custo. Nós estivemos... essa semana, os negociadores chefe da Europa estão aqui no Brasil para negociar com o lado brasileiro e do Mercosul. Nós tivemos um jantar com o Rupert, que é o alemão que coordena essa negociação pela DG Trade da Comissão Europeia,
e essa mensagem foi claramente dita. Olha, existem concessões que precisam ser feitas, né? As sanções adicionais pelo não cumprimento das metas do Acordo de Paris, que é o que a Side Letter coloca, metas intermediárias que não foram negociadas ou aceitas pelo Brasil para 2025, não são coisas que podem ser impostas de maneira unilateral, né? Os europeus, na sua postura sempre muito conservadora, entendendo que não, eles estão certos, é um choque de mercado que precisa ser provocado hoje para que no futuro a gente chegue em outra realidade, mas as coisas não são assim. A gente não pode ir além de acordos multilaterais já estabelecidos para buscar medidas subjetivas ou unilaterais que certas regiões tentam impor. E, por fim, o crescimento dos subsídios agrícolas com potencial de distorção, ou seja, a gente vê uma discussão mais recente de subsidiar public stock holding, ou seja, estoques públicos, principalmente para alimentos, de maneira artificial. Isso afeta livre comércio, afeta preço, principalmente. Então, são coisas que a gente combate, especialmente porque o Brasil não subsidia a produção, e sim busca trazer reais condições de competitividade na produção agropecuária. E essa é uma preocupação para os próximos anos também. Esses são desafios todos recorrentes, tá? E eu concluo essa fala inicial com os novos desafios. Primeiro, o crescimento exponencial de novas regras ambientais, que na nossa visão são barreiras disfarçadas ao comércio internacional. A partir do momento que você vai contra as regras de OMC, aos princípios do Acordo de Paris, não respeitam regras de cada país, ou a soberania de cada país, para que possa construir o seu modelo regulatório, que, por sua vez, como o Código Florestal Brasileiro, a gente precisa sempre lembrar, de maior, inclusive, pressão, mais rigidez para o produtor, né, mantendo altos índices de reserva legal, e isso vai desde 2012, a gente não está falando agora das discussões mais recentes do Green Deal, a gente está falando, a primeira versão do Código Florestal, salvo engano, é de 1935, né? O último Código Florestal tem mais de 10 anos, com todas essas exigências que são criteriosamente respeitadas e cumpridas. A gente precisa combater desmatamento ilegal? Claro que sim. Mas a gente não está aqui defendendo quem faz isso à margem da lei. Então, isso também precisa ser dito, precisa ser discutido nos fóruns internacionais, e o Brasil vai sempre defender esse papel de compromissos multilaterais. Um segundo aspecto é a imagem do agronegócio, que é muito atacada lá fora. Então, é importante que tenham mais painéis, apresentações, uma presença mais próxima de representantes do setor privado nesses fóruns internacionais, para que não fique apenas a mensagem com viés, né, com grupos de interesse lá fora, e que a gente possa mostrar tudo isso de bom que o agronegócio produz e se propõe a fazer, inclusive sendo responsável pela preservação de mais de 66% do seu território, um território superior a toda a União Europeia somada. Então, são questões importantes que precisam se aproximar, porque senão a gente se descola da nossa realidade produtiva, tá? E a reconfiguração das cadeias globais de valor, com essas questões que a gente já mencionou, de guerra comercial que persiste entre Estados Unidos e China, que vão deslocando um pouco o eixo de poder para outros locais, ou diferente do que a gente sempre se acostumou a fazer, os próprios desdobramentos, tanto da pandemia de Covid quanto da guerra comercial, né, exigem uma nova forma de interagir com os nossos parceiros internacionais. Foi dito recentemente na parte da manhã também a importância de nearshoring, friendshoring, todo mundo está cansado também de discutir esses aspectos, mas é importante que o agro brasileiro também
atue de maneira proativa dentro dessas novas oportunidades, seja de relação com investimento, seja beneficiando mais produtos aqui no Brasil e completando os gaps produtivos que o Brasil possui e aproveitando problemas ou possíveis problemas e desafios como oportunidades. Então, nosso trabalho lá na CNA é justamente de inverter essa forma de atuação, muitas vezes reativa, para um trabalho proativo, mostrando tudo de bom que o Brasil possui. Dois últimos aspectos que precisam ser observados. China, obviamente, nosso principal mercado, mas que tem, nas suas previsões de longo prazo, uma política de estímulo à produção doméstica. Então, isso precisa ser levado em consideração. Eles publicam também anualmente um documento que chama China Agricultural Outlook. Esse documento foi traduzido, porque ele só sai em mandarim, pela nossa equipe de Xangai. A gente fez um material sintetizando com um sumário da importância disso para o Brasil e vai lançar agora daqui a umas 2 semanas. E os principais destaques disso é que, além desse estímulo à produção doméstica que a gente já percebeu no último ano, é que a previsão de longo prazo deles é de uma redução de grãos na ordem de 20%. Né, de proteína, também uma redução grande da demanda internacional, né, mas uma oportunidade para produtos de nicho, produtos como frutas, como pescado, que hoje são pouco explorados para o mercado chinês. Então, isso precisa ser levado em consideração, porque a cada desafio surgem também oportunidades, como eu já falei. Um outro aspecto é a previsão de crescimento global. Né? Então, no último ano, o PIB cresceu 3,6%, a previsão para esse ano, salvo engano, é em torno de 3%, e para a próxima década, 2,6%. Então, existe também uma redução nesse ímpeto de crescimento, em especial países que são grandes consumidores dos produtos agropecuários pelo Brasil, e isso se representa também como um desafio geopolítico para ser tratado e trabalhado pelos próximos anos. Obrigado. Muito obrigado, Felipe, e parabéns para a CNA e para o João Martins de ter te capturado do setor industrial para o agro. Então, eu queria abrir aqui para uma sessão de perguntas. Quem se habilita? Márcio Forte, você que já foi ministro da Agricultura, podia fazer a primeira pergunta? Vamos lá. Obrigado, Alvarenga. A pergunta é a seguinte, com respeito à negociação Mercosul-União Europeia. Todos sabemos dos impasses, das exigências novas, das side letters, mas no final do dia, vocês acreditam que vai dar certo? Quem vai responder? Bom, Márcio, realmente essa é uma pergunta boa, porque eu acho que essa negociação está de pé desde aquele período que você já estava lá no Ministério, né? Começou em 2000, né? E foi a única que sobreviveu, porque nós tínhamos 3 negociações importantes, a rodada de Doha, a ALCA e a União Europeia-Mercosul, e essa é a única que ainda está semi-viva, vamos chamar assim. Eu acho que a Europa gostaria de fazer uma integração conosco e vice-versa, e eu não vejo nenhuma razão para não concluí-la sob a ótica dos interesses históricos que a gente tem com a Europa nesse assunto, nessa questão lá das negociações. O problema é o tratamento da questão ambiental, né? Que a famosa side letter e as coisas que eles estão exigindo para a negociação terminar, né, que seria a possibilidade de que o Brasil sofreria algumas sanções dentro do acordo, se não cumprir, por exemplo, as suas metas em desmatamento e outras, né? E também tem um monte de novas exigências que a Europa está colocando a partir do Green Deal, do Farm to Fork, e agora a legislação de proibição de desmatamento importado, qualquer que seja ele, né? Isso, obviamente, é uma coisa que incomoda, porque a lei brasileira permite o desmatamento
que é minoria hoje, é muito pouco o desmatamento legal, mas a lei permite, né? Então, você chegar e punir o produtor em cima disso, né, é uma coisa que causa um certo problema, né? E mesmo o cumprimento de metas ligadas ao Acordo de Paris também não faz sentido, porque a própria França, os próprios países europeus não cumpriram as suas metas e não podem querer que a gente tenha a obrigatoriedade de cumprir. Então, me parece que eles extrapolaram. Eu não vejo nenhum problema que um país não queira comprar de outro por qualquer motivo, acho que isso pode acontecer, mas eu gostaria de evitar que essas coisas se tornassem barreiras, né? Porque da mesma maneira que eu mencionei antes, que os subsídios americanos à energia estão se tornando um protecionismo climático, né? A gente também está vendo acontecer uma tentativa da União Europeia de internacionalizar o seu sistema, inclusive influenciando nas regras da OMC e outras, né? Então, eu acho que aqui tem uma questão global em relação a meio ambiente e comércio, que deveria ter uma disciplina para evitar o protecionismo, e tem uma questão, digamos, birregional, porque no fundo são duas regiões, que envolvem alguns parágrafos no fim desse acordo que nós não estamos contentes e que estão sendo renegociados. Muito obrigado, Marcos. Obrigado. Só para adicionar um ponto, eu comecei um ano com a aposta. Eu estava super otimista, os ânimos oscilam muito em relação a esse acordo, né? Aí depois diminuiu muito esse ânimo e agora voltou a ser uma possibilidade, mas o desafio ele não é grande, como o senhor bem sabe. O desafio não é pequeno, como o senhor bem sabe. São 27 países europeus que vão precisar assinar qualquer coisa. O tempo, que é a janela que se diz, né, de oportunidade, é curta pela presidência pro tempore do Brasil e a espanhola, até o final do ano, com um risco de uma mudança na Argentina que pode dar água no chope. E eu vejo que existe um interesse maior dos europeus nesse momento, ou um senso de urgência maior do lado deles do que do nosso. E aí, como é que destrava isso de maneira prática, considerando todos esses elementos que agora precisam ser pensados junto do texto do acordo, né? Não apenas o acordo de maneira isolada? A nossa visão é que, assim como a gente precisa ter nossa soberania e nossa regra nacional respeitada em termos de Código Florestal, nossas metas de acabar com o desmatamento ilegal até 2030, e se existe uma parte que pode ser desmatada, isso faz parte do nosso processo, eles também, os europeus também, têm sua liberdade de definir o que tipo de produto eles querem comprar, quais são as características do produto, né, inclusive sendo livre de desmatamento. O que eles não podem é rotular todos os países com um sistema de benchmarking que é subjetivo e unilateral. Porque, vejam, a partir do momento que ele classifica um país como alto, padrão ou baixo risco, independente da gente estar vendendo para a Europa, ou para a China, para os Estados Unidos ou para a África, a gente vai ser uma coisa ou outra. E os europeus estariam impondo algo assim. Então, é necessário que haja concessões, né? Entre elas, nossa proposta é eliminar o sistema de benchmarking, né? Porque claramente os europeus, a gente teve com o Ibáñez numa audiência pública antes dele sair daqui do Brasil, e agora estivemos com a Marianne também, a nova embaixadora, dizendo o seguinte: a lei está em vigor. Inclusive, não são mais 18 meses para efetiva implantação, já são 15, porque o tempo está passando. E, portanto, as condições estão ali fechadas. Agora, o sistema de benchmark não foi implementado. Existem ainda possíveis tratamentos a serem feitos, né? E isso poderia auxiliar no destravamento e na continuidade das conversas. Então, de novo, não é a qualquer custo, eu acho que as coisas estão abertas e, obviamente, tem uma série de benefícios estratégicos, geopolíticos, de investimento, de segurança jurídica, de cooperação num acordo tão amplo como esse, e eu vejo mais vantagens do que desvantagens. É isso, além dos todos os problemas que a gente tem lá fora, ainda tem o pessoal aqui dentro fazendo fogo amigo, né, contra o agro. Então, é realmente bem complicado. Márcio, você quer fazer um comentário? É um comentário só o seguinte: bem, de manhã eu estava no painel de produtos industrializados.
e agora você está no painel de produtos do agronegócio. Mercosul, União Europeia, passa pelos dois lados. Onde é que está o maior interesse afinal? De quem? Porque nós temos o problema de compras governamentais, acesso do mercado brasileiro para produtos industrializados, a venda de serviços de engenharia, há muita coisa. Você falou uma coisa interessante, nós não estamos dispostos a fazer só por fazer no desespero, foi isso? Qual é o lado que vai ganhar mais? É o lado industrial ou o lado agrícola? Comentário. Eu acho que, em termos de volumes de comércio, o lado agrícola não ganha muita coisa, não, porque, no fundo, o que está se negociando são cotas, né? Porque os produtos que nós exportamos para a Europa são produtos sensíveis, frango, açúcar, etc. Todos eles, carne bovina, todos eles regidos por cotas. E tem toda essa questão das barreiras sanitárias, que a gente tem grandes problemas com salmonela, com um monte de coisa, até hoje. Tem agora as barreiras ambientais. Então, não vejo grandes volumes de comércio. Por outro lado, eu acho que a integração internacional é absolutamente necessária. E você submeter o Mercosul, que é uma bagunça há anos, né? Desde o começo, talvez, que nunca realmente virou mercado comum, o Mercosul não é um mercado comum, você submeter o Mercosul a uma integração com o maior bloco que existe hoje, e você ter regras compartilhadas, eu acho que é um grande ganho, como eu acho que o Brasil tem que entrar lá para o OCDE, para seguir as regras que são padrão na área da OCDE, e eu acho que o Mercosul seria uma disciplina para a gente fazer mais parte do mundo livre, do mundo capitalista do que a gente é hoje. A gente não fez acordo nenhum, Márcio. O problema é que, se a gente falar assim, eu não vou fazer com a Europa, mas eu fiz com a Ásia, eu fiz com os Estados Unidos, eu fiz com não sei quem, mas a gente não fez nada. Então, para quem não fez nada, fazer com a Europa, eu acho que é um passo positivo. Certo. Se os outros pensam isso, mas eu penso assim. Só a título de curiosidade, é o seguinte, você vai imaginar por que eu estou fazendo essas perguntas. Porque eu sou muito de voltar ao passado. O que você acha que eu estava fazendo em 2005 em Lisboa? A última negociação com o Pascal Lamy, era o Celso Amorim e eu negociando produtos industrializados com o Pascal Lamy, que só usou aquilo ali como pretexto para dizer que estava continuando a negociação, porque depois daquilo, ó, pum, mais nada. Entre as cestas de ofertas, o setor em que os europeus reservaram mais produtos protegidos foi o setor agropecuário. Então, isso é bastante claro na relação do acordo a ser estabelecido. O período de desgravação também ele é mais longo para produtos agropecuários no lado europeu do que para produtos industriais. Então, são fatores que pesam, e ocorre o inverso aqui no Mercosul. Então, eles acessam produtos agropecuários de maneira mais rápida e mais intensa nos primeiros anos da implementação. Então, são fatos, mas é difícil dar uma resposta assim extremamente objetiva. O que eu gostaria de adicionar, além desses fatos, é que eu vi a apresentação da Constanza, na parte da manhã também, que ela coloca as prioridades das negociações da indústria, e a gente coincide nisso. Nós fizemos um documento também para os candidatos à presidência, em que acordo Mercosul-União Europeia é prioridade número 1, EFTA está ali como prioridade, mas também a retomada das negociações com o Canadá, que é um dos que a indústria colocou na parte da manhã, e isso mostra que existe alinhamento entre esses importantes setores. E esperamos que a gente possa celebrar não só esse, mas outros, como o Marcos falou. Eu acho que a gente precisa retomar muito essa agenda. O Márcio citou Lisboa, e ali o Antônio Carlos Pinheiro, que é o presidente da Funsex, está instalando ele abriu a Funsex Europa. Funsex Europa com sede em Portugal, Lisboa, Cascais. Ele tem uma unidade lá que eu acho que vai ser um hub para todos os exportadores brasileiros poderem aproveitar e fazer a conexão com a Europa. Antônio Carlos, faça a pergunta, por favor. Apresente a Funsex Europa e faça uma pergunta. Apresentar a Funsex Europa é dever e é fácil. A Funsex Europa está há 1 ano e 2 meses
depois da internacionalização, a primeira fundação a se internacionalizar, está em Portugal para estar na Europa, não está em Portugal só por Portugal. E também como vice-presidente da Confederação Empresarial da CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E desde que nós chegamos em Portugal, tivemos uma receptividade muito grande, e hoje, quer dizer, dentro do quadro da Fundação, nós temos 13 entre instituidores e curadores, né, e 35 membros no Conselho Superior. Então, a maioria das instituições brasileiras e empresas privadas, grande porte, médio porte, fazem parte do quadro da Fundação. O que a gente encontrou em Portugal, Alvarenga e todos, é a vontade muito grande, como foi dito aqui, quer dizer, da Europa finalizar esse acordo com o Brasil. E dizia que essa finalização não ocorreu em 2019 por questões muito mais políticas do que apolíticas, mas agora, conversando aqui no Brasil, e aqui a gente tem conhecimento, né, tanto na CNI, quanto na Apex, quanto no MIDIC, e quanto também na CSEX, com a Tatiana, é que teve uma side letter, quer dizer, uma side letter importante, quer dizer, posta pela Comunidade Europeia, que são 28 países, como foi dito aqui, e que e não há uma certa unidade na questão do Mercosul em resposta. Agora, o que vai acontecer, eu acho que de fato, e eu acho que com a liderança do Brasil, que passa a ser, como foi dito aqui hoje, quer dizer, essa liderança, tanto no Mercosul, quanto também na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, onde a gente estava muito afastado, né? E essa liderança é natural, tem que ser brasileira. A liderança anterior, até na CPLP, era uma liderança de Portugal, e a África, Portugal, por mais respeito e relações que tenha com Portugal, enxerga Portugal como colonizador, e aí abre um espaço muito significativo, né, Márcio Forte, para que o Brasil possa ser efetivamente o protagonista, não só no mercado comum europeu, através do Mercosul, como também na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E, efetivamente, hoje a Fundação tem uma presença não só física, como disse o Alvarenga, em Lisboa, né, em Cascais e em Braga, todos eles por cedência, como diz lá em Portugal, né, todos eles a convite de Portugal, oferta de Portugal, para que o Brasil possa estar presente. E o que a gente espera é que a gente, no futuro muito próximo, possa estar com essas ações devidamente, e a gente está aqui para prestar serviço à Fundação Centro de Estudo do Comércio Exterior. Não é uma fundação que se propõe a ser protagonista, mas simplesmente ser a viabilizadora, o braço operacional. Então, eu acabei não fazendo nenhuma pergunta, mas fazendo, como um bom tricolor, né, mais forte, uma torcida para que esse acordo seja efetivamente homologado e que o Brasil possa voltar a esse protagonismo no exterior de uma forma consequente, né, como está sendo dito hoje aqui, e com isso a gente vai ter, eu espero, em breve, uma situação diferente no cenário internacional com o protagonismo brasileiro. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Não. Então, eu vou pedir para cada um dos debatedores fazerem algumas considerações finais aqui. Perfeito. Bom, eu acho que os bons exemplos precisam ser melhor ditos, né? Aqui a gente falou dos grandes números do comércio exterior do agronegócio, os grandes desafios geopolíticos mundo afora, mas tem um monte de coisa que está sendo feita dentro do Brasil e que, às vezes, nem nós sabemos, e quando a gente vê, nos surpreende. Vou dar um exemplo de um trabalho de distribuição de riqueza que é feito dentro do país e que é incrível, né? Porque vocês sabem que a base que compõe o recurso do Sistema S vem principalmente grandes e médias empresas de cada categoria, que estão ali representadas, de acordo com a sua produção, etc. E o Senar, ele faz um trabalho que no mês de agosto, é isso que eu queria destacar, atendeu 120 mil propriedades rurais, todas totalmente gratuitas, né? E aí eu vi alguns palestrantes aqui reforçarem também esses dados de que 77%
das propriedades rurais hoje no Brasil, das 7 milhões, são familiares. 80% desse total de 7 milhões são propriedades menores do que 50 hectares. Né? Então, o agro é tudo isso. E o atendimento, nesses casos individuais, é uma distribuição de riqueza, porque ele pega o recurso dessa estrutura que nós temos, que é um grande diferencial do Brasil em relação a outros países do mundo, e faz lá o seu Otávio, produtor de mel no interior da Bahia, que era catador de lixo e agora produz mel para vender no mercado local, uma transformação absurda na vida dele. Absurda na vida dele. E a gente precisa saber desses exemplos, usar esses exemplos, nos inspirar com campanhas assim, porque não é que a gente não tenha que incentivar, promover a exportação das commodities, mas elas são já indutoras próprias, né? Elas vão sozinhas, mas a gente consegue agregar outros produtos com mais qualidade e tentar transformar essa base produtora do Brasil para, de fato, o agro ser uma locomotiva. Então, vamos lembrar também de que o agro é tudo isso, né? São as 15 linhas de colheitadeiras, mas também a seu Otávio, produtor de mel, e enquanto a gente estiver atendendo e transformando a realidade dessas pessoas, a gente está fazendo nosso papel. Obrigado. Acho que só no gancho do Felipe, essa questão social, eu já falei um pouquinho dela, é importante a gente sempre lembrar, né? Dela, inclusive no biodiesel, é uma questão muito importante para a gente como produtor de soja. Mas acho que um outro ponto que eu quero tocar é que o agro não só é alimento, o agro é energia. Eu acho que o Marcos tocou nesse ponto e a gente tem que falar sobre isso, principalmente porque o mundo vai precisar de mais energia. Aí de onde vai vir essa energia? O Brasil, hoje 10 carros populares, 9 são movidos a etanol, né? A gente tem o biodiesel, e tudo isso vem do agro, né? E quando a gente pensa na população crescendo mundialmente, a gente está falando aí de mais 1,5 bilhão de pessoas nos próximos 20 anos, como vai ser alimentado tudo isso? A gente está falando de carbono, e a gente no agro está tendo muita pesquisa da Embrapa. Acho que o grande salto que a gente teve de produtividade já está superado. Vai ser, cada vez mais a gente vai estar mais produtivo. Agora, o que nós vamos virar a chave, e isso vai ser diferencial, professor, que eu acho que essa é onde a gente tem que estar investindo dinheiro agora, é na pesquisa para como a gente captura carbono no solo. E na hora que o Brasil desenvolver uma pesquisa onde você tem rotação de cultura e captura de carbono no solo, a gente mudou o jogo. Porque a gente está alimentando o mundo sem produzir, sem emitir carbono. E eu falo assim, é importante a gente ter projetos de descarbonização, muito importante, só que todo mundo pensa em projetos de descarbonização de uma forma, vamos plantar árvore. Então, as empresas estão plantando árvore para poder fazer offset de carbono. Árvore alimenta o mundo? Não. Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa cada vez mais colocar recursos para promover uma agricultura de baixo carbono no Brasil com captura de carbono. E aí, sim, essas questões vão ficar cada vez mais irrelevantes. Porque aí você está vendendo produtos que podem ser processados aqui, como a gente faz farelo, processado no Brasil, sem emissão de carbono, com baixíssimas emissões de carbono, que é o que o mundo tem preocupado cada vez mais por conta das mudanças climáticas, que são muito importantes. A gente está vendo o que está acontecendo aí no clima do Brasil. Então, acho que essa é uma mensagem que eu quero deixar para a gente pensar, né? Por que não promover cada vez mais essa captura de carbono na própria agricultura, que é o nosso diferencial como país? Obrigado, Marcos. O agro é energia, o agro é carbono, o agro é floresta, o agro é celulose, o agro é madeira. Isso tudo, além dos alimentos todos, temos esses outros todos produtos aí, que também representam muito o agro. A celulose, então, é um produto que o Brasil tem um protagonismo muito grande. Marcos, por favor. Bom, eu acho que essa... Marcos vou fazer um marketing aqui para ele do INSPER Global. É um dos melhores centros de globalização do agro. Está com ele lá no INSPER. Obrigado. Primeiro eu queria somente comentar que a gente poderia chamar isso que o Marcos comentou agora e que o Antônio também falou, a gente podia chamar de ILP-FEC. Né? A gente falava antes muito do ILP. Eu acho que essa é a década do ILP, porque é a década da melhoria do pasto. Né? A agricultura deu um salto muito grande e antigo, já dos anos 80, a turma do Paraná com plantio direto, segunda safra, tudo mais, variedades.
E agora a gente está vendo esse avanço sobre o pasto e estamos chamando isso de ILP. Mas não é só lavoura, pecuária, é a integração lavoura, pecuária, floresta, energia e carbono, certo? Se a gente for olhar tudo que está saindo dos sistemas integrados, é muito mais do que lavoura, pecuária, né? Porque a gente está fazendo florestas plantadas, estamos fazendo restauração de nativas, né? E dá para fazer, porque é muito pasto, 160 milhões de hectares, 60 milhões, diz o ministro, 40 mais 20 vão virar ILP. Mas um pedaço pode virar floresta replantada ou floresta como foi no passado, porque se tiver dinheiro para isso, crédito para fazer. E energia está vindo não só pelo lado dos produtos, que é fazer biodiesel, ou etanol de cana, ou etanol de milho, ou óleos vegetais, mas está vindo nos resíduos, né? A grande revolução é você usar bagaço de cana, é você usar a vinhaça, você usar restos de madeira, né? E isso é incrível, porque era um verdadeiro desperdício que a gente estava vivendo, e agora nós estamos descobrindo a energia dos resíduos agrícolas, e mais o carbono na superfície e o carbono no solo, que, como foi dito aqui, em clima tropical você tem muito mais carbono acumulado no solo do que em clima temperado, e as mensurações internacionais feitas sobre isso não refletem a realidade tropical. Esse é um dos maiores problemas, é você usar padrões internacionais, como o do chamado GHG Protocol, que não tem nada a ver, Antônio, com aquilo que a gente conhece como agricultura aqui no Brasil. Então, nós temos que medir, reportar e validar dados tropicais. E só para fechar as coisas em comércio, eu acho o seguinte: a gente tem uma agenda perdida de acordos internacionais, e por isso que eu acho que fazer um mau acordo com a Europa é até melhor do que não fazer nenhum acordo, porque essa é uma agenda que todos que estão nessa primeira fila trabalharam intensamente. Estou vendo lá o Roberto Janetti, quantas vezes que tentamos fazer esse acordo com a Europa, né? Márcio e tantos, o Pratini, que são coisas que vêm lá de trás e que estão paradas, né? A gente jogou a ALCA fora. Vamos lembrar que a gente teve 500 reuniões de ALCA na cidade de Puebla, lá no México. Um monte de gente negociou esse negócio, aí do dia para a noite jogou a ALCA fora, o acordo de Doha não foi para frente, e agora estamos com o último aí tentando fechar e não fecha. Então, acordos comerciais são fundamentais. E para o agro, com a Ásia. Eu sei que é uma loucura falar acordo com a Ásia, porque o pessoal pensa em China, não sei o quê, a indústria tem medo da China, mas para o agro, qualquer acordo feito na Ásia seria positivo. Com os países da ASEAN, você comentou que os países lá do Sudeste Asiático foram grandes mercados nos últimos 3 anos que surgiram. Eles gostariam de fazer conosco, né? Eu fiquei anos em Singapura, eu acho que seria super bacana fazer um ASEAN mais um conosco, né? Certo? Tremendo mercado, 540 milhões de habitantes no Sudeste da Ásia, isso abaixo da China, sem a China, né? Então, acordos é uma agenda perdida. As regras multilaterais, a gente precisa de multilateralismo no mundo de hoje, para clima, para segurança cibernética, para segurança energética, né? Então, acho que é uma pena que a gente não tenha mais isso, e é uma agenda internacional fortíssima. E em termos do agro em si, diversificação de mercados e diversificação de produtos. Talvez o nosso maior problema não é depender demais da China. O nosso problema é depender demais de poucas commodities, né? Então, aquela velha pergunta: por que a gente é líder em suínos, bovinos e aves e não consegue exportar e ser exportador líquido de leite e de pescados, que são também proteínas, e que a gente é importador líquido até hoje, né? A parte de milho e algodão surgiram por causa da soja, segunda safra, mas temos o trigo que está vindo aí, temos outros cereais, temos muitas outras oportunidades. Então, acho que diversificar produtos ainda é um desafio para esse setor, e enfrentar essa agenda ambiental internacional, começando pela lição de casa, que é eliminar o desmatamento ilegal. Não tem conversa de comunicação, de imagem possível, se a gente não fizer a lição de casa, que é aplicar a lei brasileira. Não é pressão do Xi Jinping, não é pressão do Macron, não é pressão de ninguém, do Biden. Nós temos que aplicar, terminar a implementação do Código Florestal, regulação fundiária
e comando e controle contra a ilegalidade, né? E eu acho que essa é uma agenda que o agro tem que promover, né? Ele tem que, em alguns casos, mudar o disco, né? Porque a gente não está percebendo que isso é uma coisa que pode prejudicar tudo que a gente fez. Eu sei que 2022 foi o melhor ano da exportação da história, então está todo mundo feliz, mas é uma agenda hoje de imensa cobrança sobre o Brasil, nem é cobrança de governo, é cobrança das próprias cadeias produtivas, entendeu? Consertem essa bagunça que é o desmatamento no Brasil. Tá ok? Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Por favor, João Flávio. Vou ser bem breve aqui, vou roubar um pedacinho do que cada um aqui já falou, tanto nas apresentações iniciais quanto aqui nas considerações finais. Acho que é mais do que evidente a potência que é o agronegócio brasileiro e a potência que é o agronegócio para o Brasil. Claro que nós temos vários quesitos para serem aprimorados, para melhorarmos, para sermos ainda mais competitivos, mas o Brasil vem dando show no quesito sustentabilidade nos seus 3 pilares essenciais, né? A gente dá show no quesito econômico, em competitividade, nas mais variadas cadeias de produção, a gente é extremamente competente no que faz, a gente tem muito o que alicerçar e avançar na agenda social, e o cooperativismo ele vem muito nesse alicerce para o agronegócio nacional, então a gente tem uma capacidade imensa nesse quesito também, tem toda essa cobrança ambiental, que até o Marcos reforçou agora, que a gente tem que admitir e corrigir o que não está certo, mas a gente tem muito mais sendo bem feito do que mal explorado, e com esses ajustes e com essa pujança, a gente vai cada vez ser mais cobrado. O Brasil é uma máquina de produção de alimentos, de fibras e de energia, né? E prego que se destaca, toma martelada. Então, a gente vai ter uma agenda cada vez mais desafiadora nas relações internacionais, e o setor ele deve cada vez estar mais organizado para enfrentar isso de cabeça em pé e colocar o protagonismo que o Brasil tem e vai ter cada vez mais no cenário global, né? Então, muito obrigado. Muito obrigado a todos, muito obrigado a participação dos nossos debatedores Marcos Bianchi, do Centro INSPER Agro Global, do Marcos Thieme, diretor de Relações Institucionais da Caramuru Alimentos, né? Do Felipe Spaniol, coordenador de Inteligência Comercial da CNA, e do João Flávio, que é coordenador do ramo agro da OCB. Então, muito obrigado a todos, espero que tenham gostado aqui do nosso painelzinho do agro. Muito obrigado aos senhores participantes do terceiro painel. Muito bem. Informamos que, dentre as atividades alternativas, este ENAEX conta com o Centro AEB de Capacitação em Comércio Exterior, que funcionará nos 2 dias do evento, cujo objetivo é contribuir com a educação e formação dos operadores de comércio exterior, através da oferta gratuita de conhecimento de alta qualidade a respeito das mais atuais discussões inerentes às trocas internacionais de produtos e serviços. Trata-se de projeto de vocação inclusiva lançado no âmbito da Agenda Inclui AEB, dedicada a diversas iniciativas que visam apoiar a participação de todos no crescimento do comércio exterior brasileiro, independentemente da capacidade financeira, cor, raça, idade ou gênero. Em paralelo com o objetivo de sediar debates a respeito dos mais diversos temas de interesse de toda a cadeia de comércio exterior, a Arena AEB recebe no ENAEX 2023 especialistas nacionais e estrangeiros em assuntos de fundamental importância para a concretização de operações internacionais de todos os portes e setores.
do uso de ferramentas essenciais para a internacionalização de pequenas e médias às mais recentes barreiras regulatórias, como a implantação do CBAM pela Unidade Europeia, a ARENA tem a desafiadora missão de tornar acessível informações e soluções que podem fazer total diferença para os operadores brasileiros.